Glória a Deus. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Esse é um culto muito especial para todos nós. É um grande culto de celebração, onde pessoas vão estar assistindo logo mais essa gravação. Vão estar assistindo aqui, no estado do Ceará, em Cascavel. Vão estar assistindo em Portugal, vão estar assistindo nos Estados Unidos essa gravação, para mostrar que nós não andamos em medo, nós andamos em fé. E eu queria estar respondendo a vocês, dizendo, meus queridos que estão me vendo agora, nas suas células, nas suas igrejas, nós somos uma igreja celular, uma igreja que acontece nos lares, para eventos e eventualidades como estas, onde nós muitas vezes vamos ter que fechar a porta da igreja, mas a igreja somos nós e nós estamos abertos. As nossas casas estão abertas e nós estamos dando a opção, estamos respeitando o decreto das portas fechadas. As nossas portas hoje, estamos fazendo um culto de portas fechadas, nós não podemos abrir para o público, porém nós estamos dando a opção, estamos abençoando as pessoas que escolherem ficar em casa, se preservando. Amém por estas pessoas, amém também por aqueles que vão se reunir nas casas logo mais, amém as que estão aqui na igreja conosco, participando desse culto de portas fechadas. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida, porque a Bíblia diz que fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso nós estamos gravando e vamos estar passando logo mais, colocando online essa palavra, para que você possa ser alimentado. O tema da mensagem de hoje é: escolha fé ao invés do medo. Escolha ter fé em tempos de dificuldade, em tempos de desespero. Escolha fé. Nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E escolher, como eu vou escolher fé? Se a fé só vem se você ouvir a palavra de Deus. Eu vejo muitas pessoas, muitos guerreiros, muitos por aí passando por dificuldades nesse tempo agora, por questão de estar ouvindo mais a dificuldade do que a palavra de Deus. E eu queria estar dizendo um pouco sobre o meu posicionamento, e queria ler com vocês para começar hoje, Salmo 91, a partir do versículo 5, fala assim: não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Portanto, vamos frisar esse versículo 29. Portanto, fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse é um versículo que eu quero declarar sobre a sua vida, que está assistindo esse culto hoje, na sua célula, na sua igreja, na sua casa. Como você estiver reunido aí recebendo essa palavra, a palavra do Senhor diz que se você fizer ele do seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda, nenhum coronavírus vai tocar na tua casa, nem na tua família, nem na tua tenda, porque você está fazendo do Senhor o seu refúgio. Deus quer que nesses tempos de dificuldade nós venhamos a conhecer como está a nossa fé. Eu creio que muitas vezes, por falta de sabedoria, alguns líderes evangélicos, eles pendem para um lado ou pendem para o outro. E eu quero dizer para vocês hoje qual é a verdade e no que eu creio. Eu creio que discípulos estavam no barco e Pedro foi o único que saiu e andou sobre as águas, mas os outros não deixaram de ser discípulos, continuaram servindo a Jesus. Existem momentos que nós temos que ter fé, como os 11 respeitaram a fé de Pedro, que saiu sobre as águas e andou e foi lá ao encontro de Jesus. Os 11 ficaram no barco. Então nós temos que respeitar a fé. Agora cremos que tudo é possível ao que crê. Então eu não estou dizendo nem concordando com pessoas que estão fechando totalmente a igreja. Temos que fechar, mas temos que propagar o evangelho. O evangelho, o fogo no altar não pode parar. E alguns exemplos que eu venho vendo,
que se destacam são no meio das dificuldades. Nós não teríamos o Daniel na cova dos leões se ele tivesse se submetido, né, no tempo dele à dificuldade da adoração a Deus. Não estaria escrito lá Daniel na cova dos leões, porque ele ficou de pé. Nós não teríamos Sadraque, Mesaque e Abednego ali e o quarto anjo andando ali naquela fornalha se eles não tivessem ficado de pé. Nós não teríamos o apóstolo Paulo, que foi preso, perseguido, chibateado por estar pregando, quando as autoridades daquele dia disseram para eles não ministrar, ele parar de falar da palavra de Deus. Então eu creio que nesses momentos nós vamos saber os apóstolos, os pastores, os mestres que realmente creem em cura. Se você vê comigo lá no livro de Marcos, no capítulo 16, abre a sua Bíblia. Diz assim: e disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Eu creio que esse é o dever da igreja, é que nós venhamos a orar com os doentes, e eles vão ser curados. Não é acontecer o que eu tenho visto nesses dias. O que o senhor tem visto? Eu tenho visto pastores, eu tenho visto homens que se dizem pastores, mestres da palavra, que se dizem pregar do Espírito Santo, com medo de apertar a mão de um homem de Deus, de fazer uma oração, e estão trancados com medo. Eu creio que o verdadeiro homem de Deus, aquele que crê, vai orar com os doentes e eles vão ser curados. Esses sinais vão acontecer, porque tem gente em hospital, e eu não estou vendo esses pastores lá com medo. Tem gente que está passando dificuldade, tem famílias que não tem nem sabão, quanto mais álcool gel para limpar as mãos, e essas pessoas que se dizem pastores, que estão falando por aí, estão mais trancados em casa do que tudo. Isso para mim é ridículo. Eu creio sim que existem fiéis que estão crescendo na fé. Eu creio sim que existe todo tipo de pessoas que estão se aprimorando. Mas o pastor, o líder, ele tem que ter fé para conduzir. Porque a Bíblia diz o seguinte: como que um cego vai guiar outro cego? Como que alguém que não crê em cura vai falar de cura? É nesse momento que se levanta os homens de Deus, o Daniel, o Paulo, o Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu digo para vocês, pastores e líderes evangélicos, não está na hora de se esconder, está na hora de orar, está na hora de interceder, está na hora de você e eu sairmos sim e orar pelos doentes. Não é mandar a igreja sair, não. É nós que somos autoridade, irmos e colocarmos as mãos sobre o doente e eles serem curados. E respeitar a fé, respeitar sim a instituição, respeitar assim, usar a higienização, não sou contra, usar as máscaras, concordo com tudo isso, mas eu falo especialmente para os líderes evangélicos, que não podem andar em medo e devem andar em fé, porque imagina só, você vai cumprimentar o seu pastor, o camarada está numa cidade às vezes que nenhuma pessoa foi constituída, foi diagnosticada com o vírus, nenhuma, e a pessoa está toda medrosa. Onde que vai sair para um lugar que está com a doença? Jamais, porque anda em medo. Ser cristão, verdadeiro, que eu falo no tocante a ministrar, a sair, é nos tempos de dificuldade, de adversidade. O apóstolo Paulo levou pedrada, foi preso, foi encarcerado, mas a palavra de Deus não está presa. Não basta pregar, você tem que amar o próximo, você tem que estar disposto a usar a unção que Deus colocou sobre a tua vida para orar e interceder. E eu creio que a questão nesse momento discutindo de um lado para o outro, isso também está errado isso. Nós não devemos ser pessoas que vamos andar colocando briga entre cristãos. Respeite a fé de quem fica em casa, mas respeite a fé também daqueles que estão indo, estão orando e tem uma unção de cura sobre a vida deles, porque nenhuma praga, nenhuma arma forjada vai prevalecer sobre os cristãos. E eu creio,
Eu creio dessa maneira. Tem dificuldades que nós nos colocamos, e tem coisas que você não fez nada para esse vírus vir. Então o Senhor vai tomar de conta, o Senhor vai responder e o Senhor vai curar, o Senhor vai mandar a sua provisão e vai haver cura. Agora Deus quer usar, o método de Deus são pessoas, e eu creio que Deus vai usar a mim e a você para estar orando, para estar intercedendo por vidas, e pessoas vão ser curadas. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje no livro de Marcos. Abra lá, Marcos capítulo 5. O tema da mensagem é: escolha fé ao invés do medo. Vamos lá comigo? Escolha a fé ao invés do medo. Por quê? Porque se você abrir a televisão hoje, se você sair em 1 minuto, as pessoas estão desesperadas com o vírus, né? Em alguns lugares que está passando muito rápido. Eu tô dizendo que esse vírus não é algo importante, é algo perigoso, é algo letal, mas na nossa cidade não tem nenhum caso. Na nossa cidade aqui em Fortaleza, já tem mais de 58 casos, que também a cura já está acontecendo. Tem pessoas que estão sendo já tratadas, diagnosticadas, mas não é nem 0,01. Imagina só, se isso é o princípio da dores, imagina quando algo sério realmente começar a acontecer. Quando cristãos realmente começarem a serem presos, quando as enfermidades realmente começarem a vir. Como é que vai se sair esses cristãos? Como é que vai se sair esses pastores? Como é que vai se sair esses líderes que no momento que a coisa aperta, o camarada corre? Está na hora da igreja responder. Você que está vendo esse vídeo hoje, Deus quer alimentar a tua fé. Você é uma bênção, você é uma bênção, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. O meu intuito aqui hoje contigo é ler a palavra e mostrar como é que Jesus trata essas situações, como é que Jesus, ele cura o doente, como é que Jesus vê a situação de dificuldade e como é que ele responde. Então em Marcos, no capítulo 5, todo mundo encontrou? Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, fala assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Aqui a gente vê o seguinte: um líder da sinagoga com uma dificuldade de vida e morte. A filha dele estava para morrer. E o que aconteceu? Ele implorou, caiu aos pés do Senhor Jesus e pediu que Jesus fosse com ele. Nós precisamos ter essa atitude hoje em tempos de dificuldade. Nós temos que cair aos pés de Jesus. Nós temos que entender que nós temos um Deus a qual nós precisamos pedir. Eu acabei de ler com vocês o Salmo 91, que se você fizer do Altíssimo a sua habitação, seu refúgio, nenhum mal vai tocar na tua tenda. O problema é que às vezes a gente está buscando outras coisas do que Deus. O medo mais do que Deus. Temos que usar álcool gel sim, tem que usar máscara em lugares públicos sim, mas muito mais do que isso, você tem que ler a palavra de Deus. A fé te protege. Satanás entrou na presença de Deus com os seus anjos e falou para Deus: olha aí, o teu servo Jó, porque ele não conseguia tocar Jó, porque existia o quê? Uma redoma, um campo de força que Deus protegia Jó. Por isso que ele não pegava enfermidade, por isso que ele prosperava, porque Deus que nos faz proteger, porque Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus. Agora, vemos então que a proteção de Deus faz diferença. Nem Satanás podia tocar em Jó. Mas um certo dia Deus permitiu que o inimigo tocasse em Jó, tirasse tudo que Jó tinha. Mas Jó era homem de Deus mesmo, porque mesmo ele perdendo tudo que ele tinha, ele não negou a fé. Ele manteve a fé, perdeu casa, ficou doente dos pés à cabeça, muito pior do que esse coronavírus, de verdade, certo? Mas manteve a fé. Seus amigos disseram que ele estava em pecado, e tudo que pudesse imaginar veio sobre a vida de Jó. Mas as dificuldades fizeram com que Jó viesse a conhecer Deus num nível mais profundo.
Depois de tudo isso, diz a palavra de Deus que o segundo estágio de Jó era melhor do que o primeiro. Ele recebeu tudo dobrado e ele disse assim, ó: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, uma restauração, uma cura, um renovo. Você vê de novo depois que você afundou e Deus te tirar do fundo do poço, né, tirar do lamaçal de pecado, como a gente vê no Salmo 40, e você consegue dizer: olha só, realmente eu ouvia falar sobre Deus, mas hoje os meus olhos te veem. A restauração, a cura, o milagre faz você reconhecer Deus duas vezes mais. Faz você entender que Deus é muito maior do que a gente pensa. Eu preciso entender que eu sirvo um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que escuta oração. É por isso que eu não posso concordar com esse espírito de medo que está sobre o Brasil, está sobre o mundo. Eu tenho familiares que moram nos Estados Unidos, eu sei do que está acontecendo lá. Eu tenho amigos meus que estão agora mesmo lá em Portugal, na Europa. Tem pessoas que estão aqui e eu vejo os comentários e às vezes é de uma boca só, o medo. As pessoas estão andando em medo e desespero. Cristãos, como eu tenho falado, cristãos que nem estão dando a paz do Senhor para gente que nem vírus não tem, ainda nem está infectado, nem vai estar, em nome de Jesus. Cadê a fé desse povo? Cadê a fé verdadeira, genuína, para falar? Ó, a língua é bem grandona, mas na hora de dar a paz, de ajudar, de amar, cadê a fé? Eu não sei onde é que está. É por isso que no tempo de dificuldade é que a gente descobre quem é quem. Não julgando os irmãos, mas aceitando, seja a debilidade da fé do outro. Tudo bem, querido, Deus te abençoe, vamos interceder e orando. Mas nós que somos líderes, nós temos que ir para frente. Nós temos que incentivar as pessoas a pregar a palavra. Aqui a gente vê esse homem buscando a cura para a sua filha, mas o que ele foi? Ele não foi para os médicos, ele não foi para buscar os seus recursos humanos, porque a filha dele estava morrendo, e ele conseguiu que Jesus fosse com ele. A Bíblia diz no finalzinho aqui do versículo, no versículo 24, no começo, Jesus foi com ele. Agora imagine só quantas pessoas estavam ali ao redor de Jesus. Existiam muitas pessoas, mas a pessoa que vem de coração sincero, a pessoa que se ajoelha, a pessoa que implora insistentemente, consegue a presença de Deus. Por que a gente não vê milagres hoje? Muito poucos milagres e curas. Nós temos visto milagres, mas por quê? Porque não tem uma insistência, não tem uma constância de buscar a Deus. Não tem uma vontade mesmo, não, eu vou buscar a Deus, eu vou crer que Deus vai curar essa nação, que Deus vai curar essa casa, que Deus vai levantar, que Deus vai suprir. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus vivo, e Deus sonda o nosso coração para saber onde está a nossa fé. Então Jesus foi com ele. Agora preste atenção, Jesus era muito ocupado e muito requerido. Jesus foi com ele no versículo 24, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Eu sempre digo aqui, nós não somos contra os médicos, pelo contrário, siga as orientações do seu médico, siga as orientações, né, do seu psicólogo, do seu terapeuta, mas siga muito mais a palavra de Deus. Essa mulher gastou todo o dinheiro que ela tinha indo para os médicos, e em vez de melhorar, ela piorava. Mas ela fez a coisa certa, foi para os médicos. Mas entenda que existem situações, existem coisas que só Deus pode fazer. Existem situações que só Deus pode curar, que só Deus pode restaurar, que só Deus pode crescer onde não tem, trazer existência o que não há. Nós temos e servimos a um Deus que não muda, nem nunca vai mudar. Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Esse mesmo Deus aqui, que estava falando com aquele homem, que aquela mulher aqui do fluxo do sangue ia ter um contato com ele, ia receber a cura dele, é o mesmo Deus hoje. A Bíblia é o livro mais atual que tem. Nós não estamos debatendo a questão de crer em alguma coisa e não crer em outra. Cremos que Deus usa os médicos. Eu creio especialmente que Deus vai usar médicos para gerar uma vacina, para que todo mundo fique imune. Mas, queridos, você tem que usar o que você tem, onde você está. Você tem que ter fé e crer no seu Deus, que Ele vai guardar a sua casa, que gripe não vai. Você já veja seu posicionamento normal. Se você estiver meio doente, com a pressão meio abaixo, você se entregar, você cai. Se você disser, não, eu vou ficar bom, eu vou me segurar aqui, vou me levantar, eu vou trabalhar, você vai levantar, você vai trabalhar e você vai receber cura, porque Deus sustenta o homem que tem fé. Às vezes a gente vê os mesmos. Qual a diferença de um homem e de outro? Nenhuma. A fé. Tem gente que não vou não porque não vai dar certo. Tem outro que diz, eu vou porque vai dar certo. Porque Deus vai abrir, porque Deus vai mandar o suprimento. E Deus faz de acordo com a fé de cada um. Então eu quero dizer para vocês, escolha a fé ao invés do medo.
Aquele rapaz que estava com a sua filha morrendo, ele poderia ter ficado, ai meu Deus, eu não vou deixar minha filha, ela vai morrer. Ele podia ter se desesperado, mas ele correu para quem podia ajudar. Eu quero dizer para você, sempre corra para quem pode lhe ajudar. Diga comigo, sempre corra para quem pode lhe ajudar. Como que você vai correr para alguém orar por você por cura, se o camarada não crê em cura? Não vai correr, porque ele não vai crer. Você só dá o que você tem. Como que você vai correr para alguém te dar uma palavra de fé, se o camarada é mais medroso do que tudo? Não vai ter palavra de fé. Você dá o que você tem. Jesus, ele tinha fé. Você em nenhum momento vai ver Jesus retroceder. Você em nenhum momento vai ver Jesus dizer, vamos ver se vai dar. Jesus era assim, sim, não, não. E tudo que passar disso vem do maligno. Então Jesus, ele nos ensina a ter fé, ter posicionamento. E isso que eu quero passar para a igreja hoje. Está na hora da igreja ter fé. Está na hora de gerar fé. Qual foi o único erro de Jó? Aquilo que eu temia me sobreveio. Você, quando tem medo, atrai para você as coisas. Se você tiver noção, olha, na Bíblia diz que a tristeza resseca os ossos. Se você começar a se preocupar, você vai ficar triste, você vai ficar aflito, sua imunidade vai cair e você pode até pegar o coronavírus, porque você está com medo dele. Agora, quem não tem medo, você vai ficar blindado em fé. Não é tentar o Senhor seu Deus. Eu não estou mandando ninguém da igreja sair e ir lá para o meio de quem está com coronavírus, nem ficar brincando, não. Mas os líderes, sim, senhor. Eu estou dizendo que os pastores, os líderes, os apóstolos, se não for para obedecer o mandamento de ir na hora que o pessoal está doente, você só vai quando estiver bom, pessoal? É isso? Está errado. Você tem que ir na hora que o pessoal está doente. Aí você vai. Você não manda os outros ir, não. Você vai. Você vai, o pastor vai orar lá. Igual falou, se tiver algum problema aqui na igreja, não se preocupe em ninguém. Eu sou pastor aqui, eu sou o responsável. Está todo mundo livre. Foi isso que Jesus fez quando ele morreu na cruz. Perdoa-os porque eles não sabem do que fazem. Mas quem morreu foi ele. Eu quero ver cristão ter esse posicionamento. Porque isso, apesar dos problemas, apesar das lutas, mas você fica em pé para defender a fé. Isso é o que aconteceu com os heróis da fé. Ficar em fé para proteger a vida de outras pessoas. Alguém tem que pagar o preço para outras pessoas ter vida. Para alguém ouvir uma mensagem de fé como essa e rebater esse medo, tem que ter fé, porque vai vir crítica. Claro que vai vir crítica. Claro que vai ter gente que não concorda, porque é um medroso, é um frouxo, que não quer fazer nada, que não tem coragem de ir, nem quer que ninguém vá. Fica em casa dormindo e muda de profissão também. Porque se não tem fé, não ora. Não. Qual foi a última vez que o teu pastor jejuou? Sei nem se ele jejua. Está errado. A Bíblia diz que nos últimos dias tem que jejuar, tem que orar. Então é isso que é a diferença. Existem pessoas que são e tem pessoas que parecem que são. Mas na hora da dificuldade é que a gente vai saber quem é. E está na hora de a gente ajudar pessoas. Tem gente ali, tem uma mulher ali que tem 7 filhos. 7 crianças, sozinha para sustentar. Se a gente que é igreja não se preocupar com essas coisas, não vou não porque o coronavírus está ali. Eu não vou não porque o coronavírus está ali. Quem é mais importante para você? O que é mais importante? Aqui nós estamos vendo para onde nós devemos correr. Devemos correr para Jesus. Ele correu, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar que de Jesus, chegou por trás dele e no meio da multidão o tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu-se em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha lá, uma mulher 12 anos estava sofrendo. Quem é a solução? Quem é a resposta? É Jesus. A resposta é Jesus e todas as pessoas têm livre acesso a Jesus. O véu foi rasgado. Se o seu pastor não tiver fé, você pode ter fé. Se seu pastor não tiver fé, se o seu líder espiritual não tiver fé, você pode ter fé. Aqui nós estamos vendo de uma mulher normal, uma mulher comum que fez a diferença. Quarta-feira eu preguei de um homem comum, um copeiro do rei, que salvou uma cidade inteira, reconstruiu, foi usado por Deus para reconstruir uma muralha de Jerusalém que estava caída. Você pode ser alguém comum, mas que tem atitudes diferentes, de fé. Se você crer, você vai ser usado por Deus. Se você crer, Deus vai segurar você. Deus ama a todos, mas Deus segura. E Ele assina embaixo das pessoas que têm fé. Por isso que Ele disse, ide. Ele nunca disse, eu vou fazer esses milagres para quem fique. Se vocês forem, vocês vão tocar os enfermos e eles serão curados.
E é aí que Deus vai provar a nossa fé. Eu tenho experimentado isso há mais de 20 anos. Muitas vezes, faz não, dá certo não, você é doido. E sempre Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem continuando curando, fazendo milagre. Essa mão aqui, ó, já experimentei muito, ó, orar por gente com caroço ser curado, orar gente com membro desmentido ser curado, gente morta e reviver, gente em cadeira de roda andar, orar por cego e ver. Isso aqui, ó, eu, pecador, sem ser merecedor, mas por causa de ousadia, de coragem, constância, Deus usa. Se Ele usa a mim, Ele usa qualquer um de vocês. Não tenho nada de melhor. Não tenho nada de melhor. A única coisa que eu sei é que Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele deu de equilíbrio, mas de fé, de coragem. Nós temos que ser equilibrados nesses tempos, sim, mas nós temos que ter fé. Nós precisamos ver como a fé, tudo é possível ao que crê. Essa mulher tinha fé, ela estava 12 anos doente, ela estava acostumada com a doença dela, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela tomou uma posição, ela começou a pensar diferente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, que nós não podemos nos conformar com o padrão desse mundo. Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso pensar como todo mundo pensa. Senão eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é essa? É cura, é libertação, é ousadia, é fé, é ânimo no meio de dificuldade. É você continuar quando ninguém está indo. E eu quero incentivar vocês a continuar. Ela falava com ela mesma, olha só. Diz aqui, ó. Porque, versículo 28, siga aí. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Qual é o pensamento hoje? Se eu sair, eu vou ficar doente. Fica doente. O pensamento dela era outro. Se eu sair e tocar na veste dele, eu serei curada. E ela foi. Qual é o meu pensamento hoje que eu quero dizer para você? Que você não vai pegar esse vírus, que você não precisa ter medo, Deus vai te proteger, Ele vai guardar a sua casa. E se você sair, você não vai ficar doente. Não tente, não fique por aí em aglomerado, fazendo coisa que não deve fazer, nem brincar disso. Isso é sério, o vírus é sério, deve se cuidar em casa, deve. Mas eu falo principalmente para as pessoas que são líderes, são pastores, que têm sobre a sua vida uma unção de cura. Não tenha medo, não seja covarde, seja alguém que exerce o ministério que Deus te mandou para fazer. Porque nos últimos dias eu quero ver se um vírus que nem 1%, nem 0,0,1 da população tem, você já está se acovardando. Imagina se não vai negar fé, se vier alguém com um revólver e colocar na cabeça e aí nega Jesus. Se até um vírus que ninguém tem, tu está com medo, quanto mais de uma coisa séria. E vai vir, vão vir tempos difíceis. Vão vir tempos difíceis e nós precisamos manter a nossa fé viva e eficaz. Por isso que os cristãos que estão em casa, o meu posicionamento como pastor, vocês são abençoados. Leia a Bíblia, ore, Deus vai ouvir sua oração. Você está reservado porque você tem um problema de saúde. Não tem problema, nós te abençoamos, nós estamos orando por você. O que eu estou falando aqui é para os pastores, para líderes que estão com medo e ficam atrás de desculpas porque nunca colocam a mão sobre os enfermos e não vê eles curados, porque não tem fé. Porque esses sinais é para crer. É para os que creem e Deus vai usar a vida dos que estão crendo hoje, que estão orando com pessoas e pessoas vão ser curadas. E eu quero complementar aqui. O que aconteceu? Imediatamente quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Toque em Jesus que você é curada. Com fé. Mesmo que faça muito tempo que você esteja doente, o dia que você tiver fé, a sua vida muda. Sua vida muda. O dia que você tiver fé, o seu pensamento muda. A sua maneira de falar muda. Porque você sabe que Deus responde. E se Deus é com você, quem será contra você? É isso que eu quero dizer hoje para você. Você não precisa temer pessoas. Você não precisa temer o mundo. Você não precisa temer as regras. Se Deus é com você, quem será contra você? Mas nós não podemos andar num lugar escravizados pelo medo. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu-se em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. O que a fé faz? Liberta você do seu sofrimento. Às vezes você não tem uma hemorragia, mas você não consegue dormir pensando, pegou um resfriado, já acha que está o coronavírus. Nós estamos no Brasil e nesses momentos de mudança climática, toda vez que começa a chover, o que acontece? Virose. O que acontece? Todos os anos, eu estou aqui há 10 anos, todos os anos, quando começa a mudança climática, começa a ficar quente, começa a ficar abafado, a gente vê as crianças com resfriado, com dor de barriga. Entendeu? Os hospitais estão cheios de pessoas com medo do coronavírus por causa do resfriado. Não é para andar em medo. Não é para andar em medo.
Existe gente resfriada que vai ser curada, não é o coronavírus, nem vai ser, em nome de Jesus. E estamos orando, e eu creio que nos próximos meses esse vírus vai ser controlado e vai ser cessado, porque existe uma igreja orando. Vai ser controlado, vai parar essa pandemia, essa epidemia, e vai cessar. E isso vai voltar tudo ao normal, porque tem cristãos orando, tem pessoas orando, intercedendo, e esse vírus vai morrer. Ele vai ser totalmente curado. Olha só. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? O que está dizendo? Existia uma multidão que oprimia Jesus, mas no meio da multidão, Jesus perguntava: quem tocou em mim, que de mim saiu poder? Existe uma multidão que ouve Jesus, existe uma multidão que vai para a igreja, existe uma multidão de líderes, mas existem poucas pessoas que estão tocando Jesus, que de Jesus está saindo poder. Porque quando se toca em Jesus e de Jesus sai poder, há cura. Agora, se eu não estou experimentando cura, e eu nunca vi cura, como é que eu nem sei se isso é verdade? Tem gente que nem crê em cura, que Deus só fazia isso antigamente. Não, querido, Deus faz isso hoje. Deus quer usar a fé daqueles que conseguem tocar nele com fé para obter a sua cura e obter a cura para outras pessoas. Você tem que ser daqueles que vão, que crê que Deus cura, que Deus faz a obra. Se cuida, no contexto de hoje, se cuida, usa máscara, não fica de brincadeira se estiver em lugar público, mas quando você é um ministro do evangelho e se tem alguém que está passando por uma dificuldade, eu não sei se eu vou, se eu vou pegar, não vá. Com esse tipo de pensamento, duvidando, com medo, fica em casa, se cobre com lençol, bota máscara, passa álcool gel e fica em casa. Porque não adianta ir sem fé. É melhor ficar. Por quê? Porque para ir, a Bíblia diz o seguinte: não pense que receberá coisa de uma do Senhor se você duvidar no seu coração. Quando você vai, você tem que ser alguém que tem fé mesmo, que você é aquilo ali, né? Que você está querendo ser, você tem fé para ir. Eu tenho fé para ir, então vá. Você tem fé para ir, vá. Não vá por medo, vá por fé. Se você acha que você não está pronto, não vá. Se cuida, fica em casa, mas não fica com medo. Agora, não fica incentivando os outros a diminuir a fé, que o nosso Deus cura mesmo. O nosso Deus sara mesmo, o nosso Deus restaura mesmo. Respeita quem vai e respeita quem não vai. Cada um tem um nível de fé. João nem Tiago andou sobre as águas não, mas eles foram apóstolos de Jesus também. Ninguém está querendo ser melhor do que ninguém porque está indo ou porque não está indo. Respeita, saiba respeitar ao invés de criticar a fé do outro. Se o outro está indo, glória a Deus porque ele tem fé que está indo, amém? Elogia. Se o outro está ficando, glória a Deus, ele está ali, ele está intercedendo, Deus vai falar com ele em casa, amém? O que eu quero dizer hoje é que às vezes a pessoa, porque não está indo, não vai não, ninguém não, porque todo mundo vai pegar, não sei o que, bota todo mundo no medo, porque ele não faz e não quer que os outros façam. Respeita a fé de cada um. Respeita a fé de cada um, que é a maneira mais correta. Hoje, não julga a fé de ninguém, ama a todos. Querido, está certo mesmo, você tem que se preservar na sua casa e orar. O que eu estou falando principalmente é para os líderes evangélicos, para as pessoas que estão à frente de igrejas. Seja pastor se você for pastor, de verdade. Se esse é seu chamado, seja. Você tem que cuidar do rebanho, tem que orar, tem que ter fé. Porque é isso que os homens de Deus faziam. Eles colocavam as mãos sobre os doentes, e é isso que nós fazemos. Colocamos as mãos sobre os doentes e eles são curados. Jesus disse assim, quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês, a multidão aglomera ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: tua fé a curou. Diga assim: tua fé a curou. Olha só, fé gera cura. Nenhum momento você vai ver alguém com medo gerar cura. Você não vai ver nem alguém só chorando sem fé gerar cura. O que gera cura é fé. Fé, eu preciso visualizar que eu vou ser curado. Ela visualizava, por isso que ela pensava com ela mesma: se eu apenas tocar, eu serei curada. Então olha o tipo de pensamento que eu tenho. Eu vou sair, se eu tiver que comprar uma comida, eu vou, mas eu não vou ficar doente. Você não vai ficar doente. Porque você tem fé, a fé te protege, a fé gera cura. Eu tenho fé que eu não vou pegar. Graças a Deus ninguém tem, nem ninguém vai ficar. Eu tenho fé que eu não vou pegar. Eu tenho fé que eu vou no supermercado, eu não vou pegar. Eu tenho fé que eu vou na padaria, que isso não vai passar para mim. E se eu encontrar alguém e eu precisar orar, eu vou orar com essas pessoas e elas serão curadas. A fé gera cura. Jesus foi claro: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Diga assim: vá em paz e fique livre do seu sofrimento.
A falta de fé prende as pessoas. Elas estão sofrendo, não é de coronavírus não, estão sofrendo de medo, estão sofrendo de dependência química, estão sofrendo de um monte de mazela por falta de fé. Falta de fé, de pecado, não tem fé que pode vencer o pecado, fica com medo dos outros, o medo de dar certo na vida, porque falta de fé. A fé, ela traz alívio para a vida da pessoa, ela traz libertação para você. A fé, as palavras de Jesus foram essas: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando você tiver fé, você vai se libertar daquilo que está te oprimindo. Pode ser medo das pessoas, pode ser medo de pegar a doença, pode ser medo de não ter um emprego novo, pode ser medo de ser despedido. Tenha fé que você não vai ter medo. O medo sai. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Enquanto Jesus, segue aí comigo aí no versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Lembra quem tinha encontrado Jesus? Jairo. Jairo estava andando com Jesus, presta atenção. Jairo estava andando com Jesus para ir para a sua casa, para que Jesus curasse a sua filha. O que acontece conosco muitas vezes na fé? Você está andando com Jesus para um objetivo que você está esperando, seja curar a sua filha, seja uma bênção que você está esperando, e no meio dessa caminhada com Jesus, acontece algum acidente. Acontece alguém e diz que: Ney, não atrapalha mais o mestre não, porque não tem jeito mais para ti. Não atrapalha mais o mestre, que a tua filha morreu. E aí? Todo mundo vai querer atrapalhar a tua fé. Deixa eu dizer para você. Sabe quantos Daniel na cova dos leões tiveram? Um. Só foi um Daniel que foi para a cova dos leões. Sabe quantos Abed, Sadraque e Abednego estiveram lá? Esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, que ficaram na fornalha de fogo. Eu quero dizer para você que você é único. Você é único. Você vai ter a sua experiência com Deus. Agora, que Satanás e todos os demônios da terra, né, seja do satanismo ou da religiosidade, vai tentar acabar com a tua fé. Vai tentar te matar, vai dizer que não vai dar certo. O Jairo, coitado, tinha ido, encontrou refúgio em Jesus, se ajoelhou, implorou, insistiu: Jesus, eu vou contigo. Mas no meio da caminhada dele com Jesus, veio a má notícia: ei, não importuna mais o mestre não. Em outras palavras, ou seja, demorou muito para chegar lá. Quantas vezes você não está pensando aí, está demorando muito, demorou muito para essa cura? Se eu estou andando com Jesus, por que não aconteceu? Porque ainda não cresceu? Porque eu não tenho mais do que suficiente ainda? Calma, você vai ter. Tem que aprender a confiar no tempo de Deus. Jairo continuou com ele, veio a má notícia. Imagina o coração de Jairo, a tua filha. Eu não sei quantos de vocês têm filhos, né? Alguns aqui têm. E sabe que mexer com o filho do camarada, e a filha está arrumando uma briga com o leão, viu? A mexer com o filho de ninguém não, que você vai ver um pai virar um leão e uma mãe virar uma leoa, é mexer com o filho dos outros. E o coitado do Jairo lá, agora olha como que Jesus responde. E eu louvo a Deus por Jesus ser Deus. Você sabia que Jesus é Deus? Jesus é Deus. Olha como é que ele trata essas palavras. Eu vejo às vezes pessoas maravilhosas. Eu sou pastor e tenho muitos líderes debaixo de mim, mas eu vejo pessoas maravilhosas que ainda não conseguem lidar com a perseguição. É difícil, mas Jesus disse: bem-aventurados sois quando mentirem sobre vós, alegrai-vos. É difícil, não é não? Você está fazendo a obra de Deus e a gente falando mal de você, inventando coisas sobre o seu respeito, lhe perseguindo. Mas Jesus foi perseguido. Jesus foi perseguido em meio a milagre. Ali acabou uma mulher de ser curada no ministério dele. Uma mulher que estava sangrando há 12 anos. Ele acabou de ver um milagre. Mais um pouquinho vem alguém: olha aí, tu está levando ele, dizendo que vai curar a filha dele, mas a filha dele morreu. E aí, tu chegou atrasado. Cadê o teu senhorio? Cadê? Só que Jesus não escuta a voz de incredulidade. Jesus nem debate. Olha o que Jesus fala, vamos lá comigo. Olha, sua filha morreu, disseram ele, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram. Digam comigo: não fazendo caso do que eles disseram. Quando a notícia vem ruim para mim, olha, eu acho que todos os pastores da face da terra ouvem muitas notícias ruins. E uns respondem logo: vou lá, não sei o que, eu vou dar
vou lá dar uma disciplina, vou lá mandar para fora do ministério, eu vou tomar uma atitude drástica. Mas o que é que Jesus nem ligava. Imagina se você for ligar para toda pessoa que fala mal de você. Se a pessoa que está falando mal, falaram isso de você, pastor, falaram isso do ministério, falaram isso do Ministério Louvor, falaram isso do Ministério da Recepção. Imagina para onde que você vai parar. O líder tem que ter maturidade. Líder tem que saber lidar com essas coisas. É por isso que o discipulado é tão importante. É por isso que reunião de liderança é tão importante. Para saber lidar. Jesus era um líder. Veio a notícia má, como é que ele tratou? Presta atenção, desiste do teu ministério porque alguém está falando de você, não. Não desista da obra de Deus porque alguém não foi com a sua cara, porque alguém não gostou. Deus está dando crescimento, Deus não está trazendo cura, Deus está fazendo a parte dele. Agora, nós como liderança, nós como pastores, temos que crescer. Vamos, diga aí bem alto, cresça. Cresça, meu irmão. O que uma pessoa grande na fé faz? Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Diga assim, não tenha medo, tão somente creia. Por isso o texto dessa mensagem: tenha fé, creia, ao invés de ter medo. A notícia ruim vai vir. Jesus tinha notícia ruim vindo para Jesus. Sabe o que Jesus diz? O pessoal falando mal, mas Jairo andando com ele. Continua andando comigo, Jairo. Não tenha medo, somente creia. É isso que eu estou dizendo. Está vendo o que está precisando a liderança falar? Está vendo o que está precisando dos líderes falarem? Creia, meu irmão, creia em mim, creia em Jesus, não é no que o outro está falando, não. Porque senão vai desestabilizar a igreja toda por causa de imaturidade. Se no tempo de Jesus, gente grande como Jairo e o pessoal maduro, mais velho, imagina num lugar que tem muitos jovens. Imagina num lugar que as pessoas ainda são recém-convertidas, que não tem experiência ainda nem profundidade com a palavra. Você vai ouvir isso agora, pastor, líder, com besteirinha desse jeito, tem que crescer, tem que amadurecer. Jesus disse: ei, não vou fazer nem caso do que estão falando. Fazer aquele ouvido de mercador. Esse pessoal aí não sabe nem do que está falando. Está entendendo? Se você for ouvir todo mundo, você vai afundar. O que é que Jesus disse? Não fez caso do que eles disseram. O pastor não está nem ouvindo. Não vou ouvir mesmo, não. Eu não vou ouvir aquilo que é para derrubar minha fé, não. Eu não vou ouvir mesmo o que um camarada não está ajudando, nem está crendo que Deus pode fazer, ministrar na minha vida uma coisa que eu sei que não é verdade, que Deus me mandou ir, que essa coisa não vai pegar em mim, que eu vou orar por doentes e doentes vão ser curados, que eu não vou fechar a porta da igreja porque tem gente que vai se converter. Todos os últimos cultos, pessoas se reconciliaram com o Senhor Jesus ou deram a vida para Jesus? Se eu tivesse ouvido um bando de Zé Mané, fecha a igreja, não sei o quê, cadê essas pessoas? Estavam onde? Não estariam no céu, não teriam se arrependido. É por isso que eu digo, a sua decisão faz diferença, de não parar. Melhore, se arrume, se conserte, se santifique, ore, jejue, mas não pare, porque esse é o caminho de Deus. Se santifique, melhore, peça perdão, se arrependa, mas continue, nunca pare, nunca pare, que essa é a mensagem de Deus. Olha lá, não tenha medo, tão somente creia. Qual é a palavra de hoje para a igreja hoje, para você líder de célula, para você cristão que está sentado hoje ouvindo essa palavra? Não tenha medo, simplesmente creia que Deus vai lhe proteger, que você não vai pegar esse vírus, que esse vírus vai sair do Brasil, vai sair do mundo, que Deus vai curar. Creia, porque tudo é possível que crê, e você fica imune quando você crê. Amém? Então olha lá, versículo 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Existia uma multidão seguindo Jesus, mas quando a multidão está incrédula, quando a multidão está falando que não crê, que morreu, que não dá certo, o que é que Jesus diz? Ei, para de me seguir. Para de me seguir. No momento que tu começou a não acreditar, para de me seguir. Se tu não acredita em mim, se tu não acredita no meu ministério, tu não acredita que tem cura, para de me seguir. Por quê? Porque tu vai atrapalhar minha fé. Tu vai atrapalhar o mover de Deus aqui. Para de seguir. Jesus, que era Jesus, disse, para de seguir. Ele só deixou alguns entrar com ele. Alguns. Está aqui escrito, leia aí na sua Bíblia, para você ver. Olha lá. Versículo 37, e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e
lamentando em alta voz. Tem muita gente que está chorando e lamentando em alta voz. Deixa eu te falar, choro e lamento em alta voz, se não for clamando por milagre de Deus, não adianta de nada. Tem muita gente chorando, tem muita gente lamentando, mas Deus não vai fazer nada se não for um choro e um lamento em busca do poder do Altíssimo para a cura. Tinha gente vendo só a perca, só a desgraça. Olha o que Jesus fala aí, olha lá. Então entrou e disse-lhe, alvoroço, né? Gente chorando e se lamentando em alta voz, versículo 39. Então entrou e disse, por que todo este alvoroço e lamento? Como é que Jesus fala? Por que todo esse alvoroço e lamento? Jesus é Deus. A Bíblia nos diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. Então, por que todo esse alvoroço e lamento? Por causa do coronavírus. Em todo o lugar. Imagina que se só no estado de Fortaleza tem, vamos dizer assim, mais de 2 milhões de pessoas. Olha o que Deus fez, ó. Livrou todo mundo isso aí. Tem 58 casos. Em 2 milhões de pessoas que já estão sendo tratados. Vai ser tratado. Por que todo esse alvoroço? Por que todo esse medo, né? Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. O que é que Jesus diz? Ele muda, ele vai fazendo, ele vai trazendo à vida as coisas. Ela apenas dorme. Ela apenas dorme. É a mesma coisa que dizer assim, você está vendo o coronavírus? Não é letal não, vai ficar curado. Ele é. Mas a fé diz que ele não enfatiza tanto no problema, mas no poder do nosso Deus, que é muito maior do que o problema. Então você tem que entender, eu sei que é sério, e eu sei que nós temos que nos cuidar, mas mais sério é eu crer na Bíblia, que me mantém imune. Mais sério eu acreditar na palavra de Deus, que nada disso vai chegar na minha casa, nem na minha tenda, e que eu vou ter uma palavra de refrigério para as pessoas. Amém? Olha só. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. As pessoas riam de Jesus. Imagina só, um homem cheio do Espírito Santo, o próprio Deus, onde uma mulher de 12 anos tinha acabado de ser curada, mas a incredulidade é grande. A incredulidade do povo é grande. Você fala, o pessoal, porque não sabe, por causa disso. Queridos, quem tem fé não se guia pela risada dos outros. Quem tem fé, tem gente que é cheio de dinheiro. Vamos ver se aquela igreja vai manter a porta aberta. Eu vou sair de lá, viu? Vamos ver se vai estar aberta. Querido, sai com o teu dinheiro. Deus é o dono da igreja e Ele mantém a sua casa. Não é o dinheiro de alguém que agora vai fechar as portas. Vai não, ó. Vai não, sabe por quê? Porque nenhum dardo do inferno prospera contra a vida do homem de Deus. Nenhuma palavra torpe vai nos tocar. É o Senhor que nos protege, é o Senhor que mantém a sua casa. Olha só o que diz aqui, ó. Olha só, a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. O que é que ele fez? Ordenou que eles saíssem. Aquelas pessoas que estão rindo, aquelas pessoas que não creem, saia. Por isso que eu digo, não crê não, fica aí, não se mete não, porque isso aqui é coisa para quem crê. Cura, milagres, sinais, andar sobre águas, é coisa para quem crê. Não se mete nesse ministério se tu não crê não. Não é para ti, tu não crê, cai fora, vai fazer outra coisa. Porque isso é para quem crê. Andar com Jesus é para quem crê, não é para quem não crê não. Eles aqui, sai fora. Jesus disse, olha só, muitos começaram a rir de Jesus. Ele porém ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. O que é que ele fez? Está crendo não? Cai fora. Está crendo não? Sai mesmo. Não crê não? Sai mesmo. Tu crê? Vocês são discípulos? Vem, pai, vem. Você que estava adorando, você que se ajoelhou, você que creu, vem comigo. Discípulos que estão me seguindo, vem também. Vocês vão ver cura. E cura aconteceu. Ele foi lá onde estava a menina, olha só. Entrou o pai, mãe, criança, né? Versículo 41. 40. Tomou consigo o pai, criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse, Talitá cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se.
Querido, quando você vê uma coisa que não está certa, uma coisa que está com cara de morto, lembra não o que Deus falou para Ezequiel no vale do Ossos Secos? Profetiza, diz, levanta, eu te ordeno, levanta. Está querendo ficar doente, pressão está caindo, está vindo, se levanta, seja curado, sai do lugar de mornidão. A Bíblia diz que nós, ministros do Senhor, temos que ser como labaredas de fogo, tem que queimar, tem que orar. Entendeu? A nossa resposta para o coronavírus é que Deus vai curar, é que a igreja está orando, existem crianças, existem jovens, existem adultos que estão orando e Deus vai fazer. Não é a oração do pastor, que é o pastorzão. Não, é a igreja inteira que está orando. É a igreja inteira que está clamando. É a igreja inteira que não está desistindo. É a igreja que está sendo ensinada a perseverar. Isso aqui não é o ensinamento do pastor Marcelo, é o Jesus que disse: sai vocês que estão rindo, sai vocês que estão mangando, sai vocês que não estão crendo. Vem o pai, vem a mãe, vem os discípulos. E ele chega lá e ordena: levanta, seja curada. Olha aqui o que acontece aí, leia comigo aí. 41, tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi. O que é que ele disse? Tomou-a pela mão. Como é que você não está disposto a dar a mão, o irmão, e quer que haja cura? Como? A Bíblia diz que quando Pedro passava e tinha aquele mendigo pedindo esmola, ele ajudou ele o quê? Prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Puxou pela mão e levantou. Para de ter medo de pegar na mão do irmão. Para de ter medo, pega na mão do irmão e diz: levante e anda, seja curado, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. É isso que Deus quer que a gente faça. Pega na mão do irmão, manda ser curado. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso o deixou atônito. Pessoas que estão paradas, paralisadas, quando um homem de Deus entra naquele lugar, ele dá a mão, ele levanta, tu vai ser reerguido, Deus vai te restaurar, Deus vai fazer coisas maiores contigo acontecer, entendeu? Pessoas que não têm fé, vêm com um versículo que nem o diabo: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Nós temos que crer, não é usar a Bíblia para se esconder, não, porque Deus tem que ser prudente, mas tu tem que ter fé. Tu tem que ter fé, tem que dar a mão ao irmão que está doente, que está morto, que está com coronavírus, que está com outro vírus, e crer que tu não vai pegar a doença e ele vai ser curado. É isso que eu quero pregar aqui para vocês hoje, nas nossas células. Não tenha medo, dê a mão ao seu irmão, né? Dê a mão a ele, ore por ele e ele vai ser curado. Bíblia, esse versículo aqui, essa passagem aqui, Deus me deu fresquinha para a gente, hoje aqui, que vai ser ministrada logo mais. Então qual é o título da mensagem? Escolha ter fé, ao invés do medo. Porque tudo é possível ao que crê. E a crença lhe faz imune. A Bíblia diz que nem o mal vai tocar na tua tenda. Não tenha medo de coronavírus. Não tenha medo, não vai chegar na sua tenda, a sua família será curada, ficará imune, as pessoas que estão doentes vão ser curadas e nós não vamos andar no medo. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. E nós vamos dar para comer. Fique de pé. Queria pedir para vocês também que estão nas suas células, e nós estamos encerrando essa palavra, vamos dar a mão ao nosso irmão e vamos orar para que esse vírus seja repreendido pelo Senhor. Amém? Esse vírus não vai chegar na tua casa, porque esse vírus já está sendo repreendido pelo Senhor. Nós vamos unir a nossa fé, dar as nossas mãos e pedir que o Senhor que diz que se nós fizermos do Senhor o nosso abrigo, o nosso refúgio, nenhum mal chegará na nossa casa, nenhum mal chegará na nossa tenda, amém? Eu creio na Bíblia. Quando você quiser ter fé, creia e ore a palavra de Deus. A Bíblia diz em Isaías 43 que quando nós passarmos pelo fogo ou por água, nós não vamos nos queimar e a água não vai nos submergir. Pode ser difícil, mas não vai acontecer de cura, não vai acontecer de doença para nossas vidas, amém? Glória a Deus. Vamos orar com fé, que essa mensagem logo mais vai ser ministrada em todos os nossos grupos familiares, em todas as nossas células, irá para o YouTube, também será ministrada para o pessoal que está em Orlando, e vai estar vendo também em Portugal, e a palavra é: não temas, creia no Senhor Jesus.
creia no Senhor Jesus, amém? Senhor, nós queremos unir a nossa fé, Senhor, nesta tarde, Senhor. Nós queremos declarar, Pai, no nome de Jesus, que esse coronavírus vai cair por terra, em nome de Jesus, que essa pandemia, que essa epidemia vai cair por terra, porque a tua palavra diz que a oração do justo pode muito e tem efeito, e nós como igreja do Senhor Jesus, clamamos por cura para o Brasil, clamamos por cura pelo Ceará, por Fortaleza, pelos estados do Brasil, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, que as igrejas, Senhor, possam ser fortalecidas, Senhor, que os nossos ouvidos, Senhor, possamos fazer como aprendemos com Jesus, não vamos dar tanto caso a essas coisas, dar tanto lugar no nosso coração para o medo, mas vamos andar em fé, sabemos sim que é letal, sabemos sim que temos que nos prevenir, mas muito mais somos conhecedores da Tua Palavra, que a Tua Palavra é fiel e verdadeira, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, é o Senhor que tem nos dado a palavra. O Senhor se levantou e repreendeu e pediu para a menina ficar de pé e ficou. Por isso nós nos levantamos como igreja, na autoridade que o Senhor tem nos dado, e repreendemos o coronavírus. E eu declaro que ninguém na nossa igreja, ninguém na nossa cidade vai pegar esse coronavírus. Nós repreendemos em nome de Jesus, que haja cura, que haja milagres, que haja poder na vida dos cristãos, Senhor, e que eles possam sair, Senhor, e ministrar cura, Senhor, e câncer seja curado, e pessoas que estão cegas vão ver, e pessoas que estão em cadeira de rodas vão andar, e pessoas que estão com coronavírus serão curadas e restauradas. Assim nós oramos e cremos e entregamos essa tarde, essa noite, nossas células, nossos grupos familiares a Ti, ó Pai. Assim eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, que a graça, que a paz e a divina consolação do Espírito Santo repouse sobre todos vocês, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.